E aí, Xedê, tudo bem? Agora a gente vai para a parte de força magnética, que até um tempo atrás no vestibular era a parte mais cobrada disso de eletromagnetismo. Só que agora, aos poucos, como a gente vem desenvolvendo muitas novas tecnologias, e essas tecnologias elas se baseiam na indução eletromagnética, esse assunto aqui ele está ficando um pouco dividido com a indução. A indução é um assunto que a gente vai ver daqui a pouquinho, só que para isso a gente tem que entender essa força magnética. Esse assunto é um assunto relativamente novo, vamos dizer aí que ele tem uns 150 anos, quando Thomson, aquele físico inglês que descobriu o elétron, ele começou a fazer alguns cálculos, ele chegou numa fórmula muito parecida com o que era isso daqui, mas depois de alguns ajustes, alguns outros físicos arrumaram essa equação, deixaram ela desse jeito que aparece. Mas, basicamente, como que se deu esse start? Como que eu vou começar a estudar essas coisas? Bom, eu tenho uma região de campo magnético onde várias carguinhas elétricas foram jogadas ali. Por que teve essa ideia de jogar cargas elétricas dentro de um campo magnético? Bom, porque a gente já sabia que uma bússola ela era desorientada a hora que passava uma corrente elétrica. Então tudo isso foi meio que juntando para as grandes ideias dos físicos. Bom, eu tenho ali uma corrente elétrica, carga elétrica, campo magnético, vamos pesquisar um pouco mais. Então, pega-se uma região onde eu tenho um campo magnético. O que seria uma região onde tem um campo magnético? Simples, eu faço um ímã aqui, ele vai sair com a linha do norte e ir para o sul. E aí do lado ali eu fico jogando uma carguinha elétrica. Nossa, mas como que eu faço para ter uma carga elétrica? Muito simples também, eu poderia pegar alguma coisinha de metal, tá certo? Esse plástico aqui não vai dar muito certo, mas eu poderia pegar uma coisinha metálica e raspar. Aí eu tenho eletrização por atrito. É óbvio, estou dando uma ideia muito simplificada do que eu estou fazendo aqui. Eu estou dizendo para você pegar, por exemplo, uma agulha, raspar e jogar ela perto de um ímã. É isso que eu estou dizendo. Mas ali tem umas outras formas de você eletrizar alguma coisa, usando eletricidade, uma bateria, uma pilha e assim por diante. Mas basicamente o que foi feito? Então eu tinha um campo magnético e começava a jogar cargas ali dentro. Essas cargas eu não sabia quem que era positiva, quem que era negativa, porque quando eu faço a eletrização por atrito, eu não tenho certeza ali do que ficou positivo ou negativo. E algumas coisas estranhas aconteciam, do tipo, uma carguinha desviava a trajetória, que a partir de agora a gente vai chamar de deflexão. Então a hora que eu falo desviou a trajetória, eu estou dizendo para vocês, a carguinha defletiu. Ou se não, no linguajar do vestibular, essa carga ela sofre uma deflexão, que é uma alteração na trajetória dela. Então uma carguinha vai ter uma alteração para cima, outra vai ter uma alteração para baixo. Só que além de eu ter duas carguinhas com alterações para baixo, essa deflexão é muito maior do que essa deflexão aqui. E aí também acontecia de algumas partículas ali passarem reto. E também acontecia de algumas partículas que foram depositadas no campo magnético, elas ficarem paradas. Bom, essas duas situações, elas já são bem conhecidas para a gente. Essa daqui, eu deixei ela em repouso e ela permaneceu em repouso. Essa carguinha aqui, eu joguei ela com a velocidade retilínea e ela continuou com velocidade constante no movimento retilíneo uniforme. Por que essas duas situações elas são conhecidas? Porque a gente sabe que isso é inércia. Mas em falando de inércia, inércia é quando eu tenho as forças se anulando ou ausência de forças. Então quer dizer que muito provavelmente quem fez essa deflexão também foi algum tipo de força. Então, como que eles partiram para procurar essa equação? Eles partiram dessa situação aqui. Toda vez que você tiver uma carga, alguma coisa eletricamente carregado, e essa carguinha penetrar numa região onde tem um campo magnético, para ela penetrar, ela precisa ter uma velocidade v, porque a gente viu que essas daqui paradinhas, elas continuam paradas. Então toda vez que uma carga com velocidade v penetra o campo magnético, ela sofre a ação de uma força. Bom, já que eu estou falando que é o campo magnético que está gerando essa força, nada mais justo do que dizer que é uma força magnética. Então, da mesma forma que eu falo que o campo gravitacional gera força gravitacional, eu falo que o campo magnético gera força magnética. Então, algumas observações. Eu preciso que essa carga ela esteja carregada. Então, muito provavelmente, essa daqui que não sofreu força nenhuma, ela está faltando alguma dessas grandezas. Bom, se eu joguei, ela tem velocidade. Se ela tem o campo magnético, também tem campo magnético. Então por que por inércia ela não teve força?
Logicamente, que é porque ela não teve carga. Então, se eu jogar algum corpo neutro, ele não vai sofrer deflexão. Se eu jogar um corpo positivo ou negativo, sim, ele vai sofrer deflexão. E daí eu já sei que é por causa disso que uma está para cima, outra está para baixo. Muito provavelmente uma é mais, outra é menos. Manipulando então todas essas grandezas, faz um gráfico, vai ajustando, vê se é isso aí se repete. O Thomson chegou em alguma coisa parecida com isso. Depois ela foi sendo refinada e ela veio a ser a equação da força magnética como sendo QVB vezes o seno de θ. Aqui nós temos algumas coisinhas que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, velocidade e campo magnético, eles são vetores. Então quando eu faço essa fórmula, eu estou fazendo um produto vetorial. Produto vetorial não é tão simples assim. A gente requer uma matemática um pouquinho mais avançada que a gente vai deixar lá para o ensino superior. Para o nosso ensino médio, então, a gente vai se limitar a simplesmente multiplicar esses três valores. Quando eu tenho o θ, eu tenho um ângulo entre esses dois vetores, então força e campo magnético. Eu vou ter algumas situações específicas que a gente sabe lá quando a gente estuda vetores, que eu tenho, quando ele tem 0 grau é uma coisa, 90 é outra, 180 é outra e um ângulo diferente é outra. Então eu já faço cálculos específicos para esses ângulos. Aqui, como envolve o seno, eu também procuro quais são as condições onde aparecem esses ângulos específicos. E os ângulos específicos que vão gerar resultados particulares para a gente vão ser, primeiro aqui, são três situações. Primeira situação, quando o ângulo for 0 ou 180. Por que 0 ou 180? Porque esses dois valores eles dão para a gente um seno de 0. Seno de 0, 0. Seno de 180 vai dar 0 também. Isso faz com que esse 0 anule essa força. Uma força magnética ser igual a 0, se eu desprezar a força elétrica, desprezar a força gravitacional, desprezar todas as forças que tem aí, eu vou deixar só a força magnética. E mesmo assim ela é 0, eu volto para essa situação. Força nula, eu tenho inércia. Inércia significa todo o corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então aqui, quando eu jogar uma carguinha no campo magnético, note que a nomenclatura é essa, ó. Eu fiz uma linha verdinha que vai para a direita. Aqui embaixo eu mostrei que o campo magnético, o vetor campo magnético é B, ele está para a direita. Então, muito possivelmente, o que tem acontecido aqui? Eu poderia ter, por exemplo, um ímã. Sabe aquele ímã que aparece no desenho, que é um U? Eu poderia ter esse ímã em U aqui assim, ó. E aí eu sei que aqui é o polo norte, aqui é o polo sul. A linha sai do norte e vai para o sul. Legal, legal? Como se fosse algo assim, ó. Aquele ímã aqui assim, ó. Então a linha sai do norte e vai para o sul. Só que ele está grandão aqui. Na nomenclatura eu coloquei que o B está para a direita. Aqui eu acho que eu esqueci de falar. Mas essa região onde tem um campo magnético, ó, eu coloquei aqui em ciminha, que é o mesmo desenho que vai aparecer no vestibular, um B e um Xzinho. Lembrando que o Xzinho é quando está entrando e o pontinho é quando está saindo. De quem? Do nosso referencial, que é a lousa. Esquece você, esquece o outro lado. É a lousa. Então eu joguei uma carga positiva, ela vai permanecer em movimento retilíneo uniforme, MRU. Joga uma negativa? Também. Joga uma positiva de lá para cá? Também. Então não importa se o ângulo é 0 ou se o ângulo é 180. Essa carga ela vai passar sem sofrer desvio nenhum. Por quê? Porque o ângulo é 0 ou 180, o seno é 0, zera tudo isso aqui. Então, resumindo, toda vez que a carga entra paralela ao campo magnético, ela continua o movimento dela. Então, se o campo magnético for esse, ó, for esse aqui, ó, da lousa e para a tela de onde você está me assistindo, certo? Tá assim. Se eu jogar uma carguinha para você, ela vai chegar em você. Não vai ter desvio nenhum. Se você jogar uma carguinha para mim, ela vai vir até aqui e sem desvio nenhum, porque ela segue o campo. Mas se o campo estiver passando aqui, ó, desse lado para esse, ele está raspando no plano da lousa. A hora que eu jogar a carguinha aí para você, você não vai conseguir pegar. Porque a hora que eu jogar esse ângulo aqui vai ser diferente de 0. Vai ter uma força e essa força faz com que a carga sofra uma deflexão. Então provavelmente a carguinha vai cair, ela vai subir, pode ir para a esquerda, pode ir para a direita, mas ela não vai chegar aí. Se você jogar para mim essa carguinha, ela também vai girar. Agora, tem como eu saber para que lado que ela vai girar? Sim, aí a gente vai para o segundo caso. Qual que seria o segundo caso?